louvar o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor e em seguida nós vamos iniciar a leitura do texto da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por tua grandiosa palavra. Tua palavra, Deus, desde o início das Escrituras, continua sendo tão relevante, tão atual, tão poderosa, ó Deus, para nos ensinar de onde viemos e para onde vamos, para trazermos à memória quem é o nosso Criador, as nossas origens, aquilo que o Senhor fez neste mundo e qual o sentido, ó Deus, da vida, qual o propósito da nossa existência, as estruturas bases, ó Deus, de família. Tudo o Senhor nos ensina e nós temos o privilégio, ó Deus, de adentrar ao texto e ouvir a Tua voz, Senhor. Nos ensina, ó Deus, nos ajuda a meditarmos na Tua gloriosa palavra e sermos enriquecidos, ó Deus, com o nosso coração sendo iluminado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Dependemos de Ti, Senhor. Dependemos da Tua orientação, da Tua proteção, do Teu, ó Deus, agir em nosso meio, para que a nossa alma, a nossa mente sejam, ó Deus, cativas à Tua santa palavra. Possamos ter os olhos abertos e nos apercebermos, ó Deus, da preciosidade da Tua glória, Senhor. Nos ajuda, Deus, perdoa os nossos pecados e nos orienta, ó Pai, nesse momento em que vamos estudar a Tua gloriosa palavra. Isso nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Gênesis capítulo 1. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis, eles de fato, eles servem de base para todo o livro. Mais adiante nós temos uma seção do capítulo 4 ao capítulo 11, uma seção também estrutural, podemos chamar assim, para o entendimento de todo o livro e também para o entendimento de toda a base desses 5 primeiros livros, que são os livros do Pentateuco. Nós vamos percorrer inicialmente essa base do livro de Gênesis, que é capítulo 1, 2 e 3, e hoje nos propomos a caminhar no capítulo 1 e olhar os 3 primeiros versículos do capítulo 2, quando se encerra a primeira parte, que é sobre os dias da criação. Capítulo 2, o texto nos mostra um adentrar, um detalhamento sobre como Deus trata aquele que é a criação singular do Senhor, que é o homem. E no capítulo 3, a queda e promessa de redenção, as implicações da queda. Tão singular é esses 3 primeiros capítulos da Escritura, que a Escritura ela se encerra em capítulo 21 e 22 de Apocalipse, voltando a falar do início de Gênesis, quando a esperança do povo de Deus é adentrar a presença do Criador e Redentor, e no centro estará a árvore da vida, uma retomada, uma restauração. E dentre essas 2 pontas, Gênesis 1 ao 3 e Apocalipse 21 e 22, nós temos o enredo da redenção, quando o Senhor está nos conduzindo para adentrar a sua santa presença. Algumas informações importantes antes de adentrarmos ao texto é sobre as nossas expectativas quando nós vamos estudar esse livro. O relato de Gênesis, ele não, assim como toda a Escritura, ela não traz o todo da informação sobre Deus e sobre o que Deus fez, mas parte daquilo que Deus fez, que Ele se deu a conhecer. E graciosamente Ele nos faz conhecer a sua palavra, os seus atos, de modo que
nós não temos alguns relatos sobre a criação de anjos, como se deu a queda dos anjos. O capítulo 1 de Gênesis, ele não diz respeito a isso, ele não trata de alguns episódios, alguns eventos que ocorreram na história. A rebelião, de como se deu dos anjos, os atos, os pormenores disso. De modo que o livro não trata de todos os detalhes, mas trata daquilo que Deus quer se dar a conhecer para que a sua igreja entenda e seja edificada através desse ensino. Um dos desafios do livro de Gênesis é nós sermos conduzidos a não nos dispersarmos no movimento em que estamos estudando a Santa Palavra de Deus. E o que é que eu quero dizer com isso? É que eu acabei de falar que o livro de Gênesis ele não fala sobre tudo, ele fala sobre a parte. E existe o estudo que é bom e o estudo que passa a ser um desvio do estudo da Palavra de Deus. É quando eu passo a ler o versículo 1 e versículo 2, como nós vamos ver, e ao invés de focar naquilo que Deus se deu a conhecer e quer que eu entenda, eu passe a me preocupar muito com o que não está revelado. E aí eu vou me distrair em especulações engenhosas, e certamente, meus irmãos, nós não temos todas as respostas. Nós não temos. E Deus não... O propósito da igreja não é conhecer aquilo que Deus não se deu a revelar. O propósito das Escrituras é que nós nos aprofundemos naquilo que Deus se deu a conhecer. Então, o que nós precisamos não nos desviar e nos aprofundar é naquilo que está no texto, nas informações que estão ali e entendermos o propósito. Chegaremos na eternidade, na presença do Senhor, e muito há o que aprender, o que ouvir do Senhor, certamente. Passaremos por toda a eternidade ouvindo do Senhor, aprendendo e sendo surpreendidos a cada momento em que vamos conhecendo mais da beleza, da sua santidade, da sua obra. O apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu e ele ouviu palavras inefáveis. E a Bíblia diz que ele não poderia dizer a ninguém o que ele ouviu. Há muito que se ouvir, há muito que se aprender na eternidade, mas agora nós temos um banquete, temos a riqueza que é a Sagrada Escritura e precisamos nos delimitar a isso que está revelado. Então, um dado momento que nós caminharmos nesse estudo, nós não teremos todas as respostas sobre aquilo que não está revelado. E nem é nosso propósito nos atentarmos ou nos desviarmos desse propósito, mas é exatamente mergulharmos no texto. Em primeiro lugar, nós temos aqui, no verso 1 e verso 2, um resumo e o contexto da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. No princípio, o termo muito importante, né, essa expressão que vai ser novamente citada em João capítulo 1, está falando na eternidade, né? Antes de um dado momento, Deus trabalha, Ele opera a criação, Deus criou os céus e a terra. Esse verso, ele como que resume a obra da criação, resume o seu agir, e aqui a criação é descrita em céus e terra, aquilo que é o nosso ambiente, e há algo acima, à luz da Santa Palavra de Deus, nós sabemos que se trata de anjos, de seres celestiais. Há muito que envolvido nessa obra da criação, é apenas um resumo. O verso 2 diz: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ora, Deus criou céus e terra, ele resume, ele não entra em detalhe, e em seguida ele diz que já existe uma terra sem forma e vazia. Perceba, há um primeiro ato de criação, e agora ele não vai entrar em detalhe, porque não é o propósito da narrativa descrever o que é que Deus fez antes
como se deu os passos para que a terra seja sem forma e vazia, como se deu a criação dos anjos. O ponto é que há um primeiro momento, mas o foco da narrativa é sobre os 7 dias. O que vem depois dessa primeira etapa que já aconteceu da criação. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A referência é importantíssima. Havia trevas e o Espírito de Deus, porque a Escritura já menciona Deus. Em João capítulo 1 vai falar sobre o Filho, o mediador, e ele é o mediador também da criação, nada foi criado sem ser por meio dele, e aqui temos a referência do Espírito de Deus. Então a Escritura revela o Deus trino, o Deus verdadeiro. Nós temos o Espírito de Deus se movendo em um contexto de trevas, um contexto de trevas que havia, e por isso nós temos no primeiro dia a separação entre luz e trevas. Vamos observar o primeiro dia da criação. Verso 3 ao verso 5. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Esse é uma das ênfases, e se nós não entendermos essa dinâmica da narrativa, nós vamos entender até que há uma repetição sem propósito, porque isso é uma dinâmica do capítulo 1, fala o que Deus vai fazer e depois diz o que ele fez. Mas isso é um dos aspectos mais confrontados ao pensarmos sobre o relato da criação. Por favor, alguém leia o Salmo 33, verso 6 e verso 9. O que é que diz a palavra de Deus do Salmo 33, verso 6 ao verso 9? E o verso 9, 6 e 9. Alguém pode ler Hebreus 11, versículo 3? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Todo o capítulo 11 que fala sobre a verdadeira fé, o verdadeiro crer naquilo que Deus se deu a conhecer, significa confiar que Deus criou o mundo pela sua palavra. De modo que, meus irmãos, negar a criação do mundo pela palavra do Senhor, ou tentar conciliar o ensino da evolução com o ensino bíblico da criação pela palavra, é um caminho onde se nega a revelação bíblica, porque a revelação bíblica diz que Deus não criou por meio de um processo evolutivo, Deus criou pelo poder da sua palavra. Ele disse e foi feito. E a Escritura, no Salmo 33, lá no Novo Testamento, no final do Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, vai dizer que essa é a nossa fé. Nós acreditamos nisso, essa é a fé bíblica. Nós não vamos chegar no final das Escrituras com um outro ensino, com outra abordagem, com outro entendimento sobre o que é a verdade bíblica. Nós não vamos, o povo de Deus não caminha ao longo dos anos para se negar às verdades fundamentais, pelo contrário, como nós vamos ver, as verdades fundamentais, elas permanecem e elas são cada vez mais percebidas a sua glória, a sua riqueza. O mundo não pode contemplar um mundo que não confia em Deus, um Deus que criou tudo pelo poder da sua palavra. Eles preferem acreditar na criação que parte de um caos.
É preciso ter muito mais fé para acreditar que a criação tão bela, a criação tão harmoniosa é produto de um caos. Mas a Escritura diz que Deus falou, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Tudo que Deus faz é bom? O que significa essa descrição do texto bíblico que diz que Deus viu que era bom aquilo que ele fez? Porque Deus viu que era bom, ele não sabia que era bom quando ele determinou criar? A narrativa ela vai como que nos preparando não para apresentar um Deus que é surpreendido, mas a narrativa ela vai descrevendo porque ela quer fazer uma distinção, uma separação entre aquilo que ocorre nos 5 primeiros dias e aquilo que vai ocorrer no 6º dia. Nos 5 primeiros dias tem sempre a conclusão, isso é bom, viu Deus que era bom, mas ao criar o homem, a narrativa vai dizer, viu Deus que era muito bom. A narrativa vai nos preparando para esse momento singular, para entendermos como Deus vê a criação do homem, como nós devemos ver a criação do homem. E se Deus traz luz, perceba, Deus é aquele soberano que ele fala e há luz. Ainda que nesse momento não foram criados luminares, o sol não foi criado, a lua não foi criada, mas aquilo que é o instrumento para levar a luz aos homens, os meios ordinários. Deus não depende disso. A definição de milagre é exatamente quando Deus faz aquilo fora do ordinário, fora do caminho comum. E Deus determinou que houvesse luz. Haja luz, e a luz sobrepuja as trevas. Onde há luz, não há mais trevas. E à tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse, agora, a partir do versículo 6, nós vamos, até o versículo 19, nós vamos adentrar, do 2º ao 4º dia, é o ambiente dos céus e terra, o ambiente da criação. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. Perceba, a narrativa ela é repetitiva para dizer, Deus falou, haja o firmamento, e o firmamento apareceu. Ele sempre repete para enfatizar que Deus falou que iria acontecer e da mesma forma como ele falou, aconteceu, porque a ênfase da narrativa é que o Criador, ele cria não por meio de mecanismos, não por meio de um processo evolutivo, mas ele cria pelo poder da sua palavra. Na criação do firmamento que separa céus e terra, águas acima dos céus e abaixo da terra. O verso 8 diz, e Deus chamou ao firmamento os céus, houve tarde e manhã o 2º dia. Na criação do firmamento nós somos lembrados de que aquilo que nós vemos nesse mundo não é tudo. A criação é muito mais daquilo que nós vemos. A palavra revela que há algo além de nós, acima dos céus. A própria palavra fala do Criador, aquele que é eterno, aquele que está acima dos céus, aquele a quem nós devemos adorar. Nós não vemos, mas ele existe. Há um firmamento que separa águas acima dos céus. Isso nos revela esse conceito de nós não somos tudo, e nós somos totalmente dependentes do Senhor. Dependemos dessa água que está acima dos céus, que o Senhor derrame de tempos em tempos para termos o alimento, para termos fartura. O verso 9 ao verso 13 fala sobre o 3º dia, a separação de porção seca e mares. Depois de falar da divisão de céus e terra, agora se volta para a terra, verso 9 ao verso 13, quando há separação das águas. E Deus disse, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu.
Deus falou e assim aconteceu. A sua palavra, ela não volta vazia. A sua palavra, ela é eficaz. Algumas pessoas até usam esse texto de Isaías de modo inapropriado quando dizem: eu vou falar do evangelho para alguma pessoa e certamente uma hora ela vai se converter, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Não é o modo correto de nós aplicarmos esse texto. A palavra de Deus não volta vazia no sentido de que aquilo que Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Os nossos desejos, os nossos propósitos, eles podem acontecer ou não. Nós podemos pregar o evangelho e pessoas serem salvas ou não. O que vai depender é a soberania de Deus, é o decreto de Deus. O ponto é o poder e a eficácia da palavra de Deus, não é a eficácia da nossa palavra. Tem muitas pessoas que têm até uma superstição e dizem assim, né, cuidado com o que você fala, porque isso aí pode até atrair algo negativo. E o que existe na humanidade hoje é uma valorização à palavra do homem, como se a palavra do homem pudesse ter poder, eficácia, e não tem. O que a Escritura revela é o poder da palavra de Deus, é a palavra dele, os seus decretos. Passa disso é a superstição. Verso 10 diz: Deus chamou a porção seca terra e o ajuntamento de água chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. É algo muito importante a narrativa, nós reconhecermos esses padrões, né? Sempre vai dizendo que aconteceu, e Deus está estabelecendo a estrutura, o ambiente da criação, separa as águas de um lugar, os mares e a terra. E até esse momento, como nós vamos ver em Gênesis capítulo 11, haverá a separação da terra em continentes, mas a princípio a terra é só uma porção unida. Não existem continentes, não existe separação da terra. E Deus, ele cria o alimento para aqueles que vão habitar na terra, e nós vamos ver homens e animais, eles vão se alimentar, nesse momento não se come carne, se come apenas os frutos. E Deus é um Deus de ordem. Veja como tudo é estruturado, tudo é organizado, porque os frutos, eles contêm as sementes que serão usadas para novamente plantar e novamente dar frutos, e essa estrutura ser uma estrutura permanente de sustento para os homens e animais. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie. Existem vários tipos de plantas, de árvores, de frutos, e Deus estabelece cada um segundo a sua espécie. E árvores que davam frutos, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Deus disse que vai fazer, Deus faz. Exatamente o que é dito no verso 11 e o verso 12, ele repete detalhe por detalhe para enfatizar isso que nós já estamos caminhando e vendo essa repetição. Deus fala que vai fazer e ele faz. E tudo que ele faz é bom. Terceiro dia, os alimentos, o ambiente da terra é criado segundo a sua espécie. Existem padrões, existe uma ordem criacional. É Deus quem estabelece a distinção das espécies. Verso 14 ao verso 19, nós temos agora o quarto dia, os luzeiros no firmamento. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. O propósito da sol, lua, estrelas é exatamente fazer essa separação desses períodos estabelecidos por Deus, as estações, os ciclos, seja o ciclo diário, seja o ciclo anual, para iluminar a terra, mas para estabelecer essa estrutura que é um padrão criacional. Isso não se trata de um padrão cultural. Deus estabeleceu o mundo para ele ser vivido em um padrão diário, em um padrão semanal, nas estações que percorrem ao longo do ano, nesse ciclo anual. Porque Deus, ele que é o Criador, ele estabelece como a vida deve ser vivida dentro dessa estrutura da sua criação. No final do verso 15,
O verso 15 diz: e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim aconteceu. O verso 16, Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o 4º dia. A vida deve ser vivida especialmente no dia. A Escritura no Novo Testamento vai dizer que nós que somos crentes andamos de dia. Deus criou o mundo para nós trabalharmos, nós vivermos o dia, e Deus criou a noite também para descansarmos. Esse é um padrão criacional que faz bem para a nossa vida, que faz bem para o nosso corpo. O verso 20 ao verso 31, nós temos agora os habitantes da terra. Depois de falar do ambiente da terra, o 2º ao 4º dia, o 5º e o 6º dia, nós agora passamos aos habitantes da terra. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as águas, as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o 5º dia. Então os animais, eles são criados, eles povoam as águas, os céus, e Deus abençoa. E perceba que a bênção de Deus é exatamente eles se multiplicarem, eles poderem encher a terra, a viver nesse mundo criado, nessa dádiva dada pelo Criador, esse ambiente. Eles, mais à frente vai se falar que eles têm comida, eles são criados para viver nesse mundo dado pelo Senhor. Os animais, e agora passa mais adiante, o verso 24 diz: e Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie, e assim aconteceu. Isso é uma das ênfases, meus irmãos, é que sempre se fala segundo as suas espécies. O Criador, ele estabelece a criação segundo uma ordem, com tipos diferentes. Existem tipos de árvores diferentes, existem frutos diferentes, existem animais diferentes, e nós precisamos viver entendendo que Ele é quem estabelece os limites, os padrões. Não somos nós, no nosso modo de pensar, no nosso modo de ver. Nós não vamos estabelecer uma rejeição aos padrões criacionais. Quando nós chegamos mais adiante no Pentateuco, a Escritura vai dizer que os animais que coabitassem, um animal de uma espécie com um animal de outra espécie, eles deveriam ser mortos, porque eles estavam rejeitando o padrão da criação. E o que a humanidade quer hoje, meus irmãos? A humanidade se acha no direito de estabelecer aquilo que ela entende ser o padrão de vida. Não é suficiente agora definirmos homem e mulher, mas as pessoas têm outras definições. Modelo de família, modelo de vida, cada um vive conforme a sua própria maneira, porque a humanidade rejeita o padrão criacional, cada um quer ser o seu próprio Deus, estabelecer as suas próprias regras, seus próprios caminhos. Mas Deus criou tudo conforme a sua espécie, até as frutas são diferentes. Os animais são diferentes. Nós não podemos confundir isso. Nós não somos criadores, nós somos criatura. Nós temos que agradecer àquele que fez tudo bom. Não há falha, não há imperfeições da criação, não há nada daquilo que Deus faz que possa ser melhorado, aperfeiçoado. O Criador é perfeito, o Criador é sábio, o Criador faz tudo em ordem, em decência, com um padrão conforme a sua grandiosa sabedoria.
Mas a humanidade não aceita o Criador, não se submete a isso e quer criar seus próprios caminhos. O verso 25 diz: e Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Existem animais que são domésticos, existem animais que são selvagens. Perceba, Deus estabeleceu animais diferentes e tipos de animais diferentes. Aqui são agrupamentos animais que não foram criados para nós convivermos com ele no interior da nossa casa. O Criador estabeleceu os limites, estabeleceu o modo de viver e nós precisamos entender que é ele que estabelece. Mas certamente, ainda no sexto dia, nós passamos agora ao momento singular desse sexto dia. As expressões que são usadas na segunda parte do sexto dia, do verso 26 ao verso 31, ao falar sobre o homem, nos mostra isso. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o que significa ser criado à imagem e semelhança do Criador? O que é que vocês acham? Para refletir o Senhor, né, nesse conceito de imagem, o que mais? O que é ser imagem e semelhança do Senhor? Sociedade, no mundo de hoje, que se considera tão sábio, as pessoas caminham para desprezar os homens e tratar os animais como filhos, né? Nós temos uma inversão de valores quando nenhum animal ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor. O que é ser imagem e semelhança do Senhor? A sugestão do diabo para ela seria algo que não foi exatamente a criação, né? Você vai ser igual. Então já descartando isso, né? O homem não é igual a Deus. Isso. Porque a intenção do diabo era essa. Porque no dia vocês vão ser iguais. Então, assim, algo parecido, né, com as características, talvez, mas não igual a isso. Porque quando surgiu, nos anos 80, alguns religiosos aí com a condição positiva, não sei se eu estou lembrando, se é Peter Wagner, o nome do homem, ele acha que cada ser humano é um Deus. Nós somos, assim como uma espécie cria outra, e se torna também daquela espécie, então também nós somos deusinhos, porque nós somos filhos de Deus, e aí o ser humano também é um Deus, em menor grau também, né? Então, há uma confusão nesse meio aí, né? Tem que tomar muito cuidado. É verdade. Eu creio que o que o irmão Ezequiel disse foi a respeito de panteísmo, que é essa característica de Deus. Assim, todas as coisas são... O panteísmo fala tudo é Deus, né? Mas a linha da confissão positiva é muito mais na questão de o homem ser um Deus, né? Exalta o homem, é próximo. Existem pensamentos existem pequenas variações, né? Mas a sociedade caminha nesse sentido. Às vezes que não se confessa isso
não tem um dogma estabelecido, uma formulação doutrinária, mas quando a pessoa vive como se ela fosse o seu próprio Deus, as suas próprias regras, né? Ela termina tendo na base do seu coração esse conceito, né? Ainda que... Isso. Mas se nós atentarmos para o texto, verso 26 ao 28, me parece que já existem alguns indícios aí que nos revelam o que significa ser imagem e semelhança do Senhor. Deus é aquele que ele cria conforme a sua vontade, e ele tem autoridade sobre a criação, porque ele é o Criador. E o que ele faz com o homem, ele estabelece alguém como representante dele para ter autoridade sobre a criação. Ser imagem e semelhança carrega essa ideia de ser o líder sobre a criação. Perceba, o texto diz, tenha domínio, governe, lidere, né? E o homem, por ser imagem e semelhança, ter sabedoria, ter conhecimento, ele vai governar os animais dos mais fortes, ele vai governar o leão, porque com a sabedoria do homem, o homem vai governar toda a criação. O homem vai estabelecer limites aos animais, o homem vai saber viver nessa terra, porque ao ser feito imagem e semelhança do Senhor, ele tem sabedoria, Deus dota ele de habilidade para ele governar, para ele ser um representante do Criador na terra, ele ter autoridade sobre a terra. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre os tubarões, sobre todos os animais. O homem pega os animais maiores, mais poderosos e coloca num aquário. Ainda que nós não tenhamos força, mas como nós fomos dotados de sabedoria, nós fomos dotados para exercer a primazia na criação, nós colocamos um leão no zoológico. Aqui está implicitamente a vocação do homem para crescer nos estudos científicos, porque Deus dotou o homem de sabedoria para crescer nesse conhecimento, para poder dominar o mundo que foi criado pelo próprio Senhor. Deus criou o homem como seu representante para liderar o mundo criado, para viver nesse mundo para a glória do Senhor, e por isso o homem é feito à imagem de Deus, homem e mulher, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Novamente ele volta ao tema da liderança. A bênção de Deus é ter filhos. Perceba, nós somos, como o presbítero Edom colocou, essa ideia de imagem e semelhança significa refletir a glória de Deus. O ser humano, ele foi criado para espelhar a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus. E a bênção é nós podermos ter filhos, e os filhos que se assemelham a Deus, eles espelham, eles manifestam a glória de Deus. A bênção é ser fecundos, é multiplicar, encher a terra e liderar. Eu me dirijo aos jovens e a todas as famílias dizendo que essa verdade bíblica ela continua. No mundo de hoje nós temos uma valorização os homens eles querem criar animais, eles não querem ter filhos. Os jovens se preparam para o casamento e eles não sonham com ter filhos e criar filhos no caminho do Senhor e conduzir eles para eles serem testemunhos vivos da glória de Deus, para eles serem imagem, refletirem a glória de Deus nesse mundo. O tema que é predominante nas universidades é o tema do aborto. As pessoas não estão agora querendo ter filhos, as pessoas estão militando e indo às ruas comemorar o direito de tirar a vida, porque o corpo é meu, então são as minhas regras. É exatamente isso. As pessoas entendem que elas são os deuses sobre si mesmas, mas nós precisamos, como povo de Deus, entender essa verdade, que a bênção do Senhor é nós podermos ter filhos, é nós podermos conduzir na terra crianças que espelhem a glória de Deus e conduzir eles para serem líderes sobre a criação. O verso 29, o texto diz, e
Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que deis semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Não há morte no padrão da criação. O homem vai comer os frutos da terra e isso vai ser suficiente para alimentar o seu corpo. Os frutos foram dados também para os animais. O homem não come os animais não atacam os homens. E o que nós vamos ver no livro de Gênesis é à medida que o homem vai pecando, ele vai caminhando num processo de degradação. O mundo vai se corrompendo. Homem contra homem, homem contra animal. Nós temos um processo destrutivo na própria criação. Nós temos uma pergunta enviada aqui. Karina enviou a pergunta e eu vou ler a pergunta aqui. O fato do Espírito Santo pairar sobre as águas na criação tem paralelo antagônico com o Apocalipse, na passagem que besta emerge do mar, ou seja, o poder político das nações? Creio que não. Creio que não existe um paralelo, porque Apocalipse ele vai falar da besta no mar num conceito que vai ter mais além no meio judaísmo, é que o mar ele tem uma conotação negativa. Mas aqui não existe pecado, não existe desordem. O Espírito de Deus para sobre as águas é para identificar que o Espírito de Deus está no contexto da criação, mas creio que não há relação com o texto do Apocalipse. O verso 31 diz: Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Deus criou o homem, imagem de Deus. Efésios 4, 24 e Colossenses 3, 10 vão falar que ser imagem de Deus fala sobre justiça e retidão, em Efésios 4, 24. E Colossenses 3, 10 fala que ser imagem de Deus significa conhecimento. Esses são os elementos. Então, nós somos criados à imagem de Deus para exercer domínio sobre a criação. E para fazer isso, nós fomos habilitados com conhecimento. Certamente, por ser imagem de Deus, o Senhor nos criou sem pecado, em justiça e retidão. E Paulo vai tratar sobre isso em Efésios 4, falando que o novo homem, o homem restaurado é exatamente esse homem em justiça e retidão, feito em justiça e retidão, que são os elementos associados ao momento da criação. O homem foi criado para governar a terra, para refletir a glória de Deus. Quando nós temos em Mateus, capítulo 28, verso 18 ao 20, ali quando diz que a igreja deve ir por todas as nações, fazendo discípulos, pregando o evangelho, o que nós temos ali é uma reparação nesse contexto criacional, quando os apóstolos e a igreja vai pregar o evangelho a todo mundo, vai espalhar a glória de Deus a todas as nações. E agora é por meio do evangelho, aquilo que seria todos os filhos, todos os netos, sem pecado. Agora, para se espalhar a glória de Deus, não é apenas ter filhos, mas é ter filhos e pregar o evangelho para eles, é espalhar o evangelho para todas as nações, para que a glória de Deus seja espalhada por toda a terra. Mas aí nós chegamos ao sétimo dia, capítulo 2, verso 1 ao verso 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. A ênfase do versículo 1 é dizer que foi concluído. A obra da criação ela foi concluída no sexto dia. Não há mais o que fazer na criação. Deus certamente trabalha, o Senhor Jesus fala que o meu Pai trabalha até hoje, Ele trabalha na obra da providência, sustentando, governando, conduzindo o mundo, mas tudo que foi criado já foi criado. O versículo 2 diz: E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra,
que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. O que significa dizer que Deus descansou? Depois dos 6 dias de trabalho, o que significa dizer que Deus descansou? Finalizou. Ele estava cansado? O que diz Isaías 40, verso 28 ao verso 31? Alguém pode ler? Isaías capítulo 40, verso 28 ao verso 31. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar no seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum recurso. Os jovens se cansam e se fadigam, e os mortos de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Se compara a Deus com os jovens, os de maior vigor, até a pessoa de maior vigor ela se cansa, mas Deus não pode ser comparado à pessoa de maior vigor da vida. Deus não se cansa. Deus não se fatiga, Deus o Criador, ele não tem essa estrutura de limitação que nós temos vigor, temos cansaço. E o que significa que Deus descansou? Então, exatamente nessa direção. O texto ele fala, a ideia de Deus descansar é que Deus ele parou de trabalhar. Ele se envolveu no trabalho da terra, a criação da terra, mas o 7º dia é um dia em que ele não se envolve nesse serviço, nesse trabalho. Não é que ele se deitou ou que ele ficou cansado, mas a marcação do texto é para destacar a distinção dos 6 dias para o 7º dia. Há um dia onde ele não se envolve em obra da criação. E aí, essa verdade que o irmão colocou está no verso 3, quando diz: e Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. O que é o significado de um dia abençoado e um dia santificado? Os dias anteriores foram dias feitos por Deus, onde ele trabalhou. Mas o que é que significa, o que é distinto esse 7º dia? Porque ele é abençoado, porque ele é santificado. Separado para si. Não é santificado no sentido de impuro, puro, mas santificado no sentido de comum, singular. É um dia, já se mostra essa palavra, aqui é o dia da bênção. É um dia abençoado. Nós vemos uma ordem criacional. Deus criou a vida para ser vivida dia e noite. Se você vai viver 24 horas sem dormir, vai dar problema, porque Deus não criou o homem para viver sem dormir, sem descansar. Existe o dia e a noite. Deus criou também um mundo para ser vivido em um padrão semanal. Se nós vivemos a parte desse padrão semanal, vai haver uma desordem, porque Deus preparou 6 dias para nós labutarmos, termos lazer, e um dia é o dia da bênção. É o dia santificado, separado. Isso não é a igreja que estabelece essa distinção. Não são os homens, não é a religião, não é a cultura. É o Criador. E o coração humano, as culturas, os povos, eles tendem a relutar contra os padrões estabelecidos por Deus. Mas nós fomos criados para viver dentro de uma ordem. E o Deus de ordem, ele estabeleceu os limites para que possamos viver de um modo saudável, de um modo abençoado. E esse caminho está
exatamente entendermos a singularidade de um dia em 7 para adorarmos o santo nome. Evidentemente, os termos santificado, abençoado, eles remetem a esse conceito, mas não temos explicitamente esse ensino. Mas a Escritura ela vai trazer esse conceito ao nosso coração. Perceba Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Alguém pode ler, por favor? Êxodo 20, verso 8 ao 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então o Êxodo ele lança à luz o texto de Gênesis dizendo o seguinte, que o propósito pelo qual Deus criou o mundo em 6 dias e o 7º ele parou é para nos ensinar um conceito, que nós temos que viver a vida em 6 dias trabalhando e um dia nós temos que adorar. Veja, a criação ela não revela a limitação de Deus, ela revela a instrução de Deus. Deus poderia ter criado o mundo em 1 minuto, em um dia, mas aí Êxodo 20 diz que nós devemos adorar a Deus um dia em 7, porque existe um padrão criacional. O modo como ele fez, o modo como ele trabalhou, é o modo como nós devemos trabalhar. O modo como ele parou de trabalhar é o modo como nós devemos parar de trabalhar para adorar. Não pode se colocar os animais para trabalhar nesse dia. Não pode se colocar os escravos para trabalhar nesse dia. Porque é um dia em que o homem e toda a criação precisa parar. É um dia voltado para adorar o Senhor. Porque Deus criou. Os 10 mandamentos eles são repetidos. Alguém leia, por favor, Deuteronômio 5, do verso 12 ao 15. Veja o que Deuteronômio 5, no texto semelhante a Êxodo capítulo 20, quando fala sobre o 4º mandamento, o que é que diz do verso 12 ao 15? Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Aí o verso 13, durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Qual é a diferença desse mandamento mostrado em Deuteronômio 5 para o mesmo mandamento mostrado em Êxodo capítulo 20? Muitos dos versos são semelhantes, guarda o dia de sábado. Mas qual é a distinção que há entre Êxodo 20 e Deuteronômio 5? A distinção está no argumento. Por que deve-se guardar um dia em 7 em Êxodo 20? Porque Deus criou o mundo em 6 dias e o 7º ele descansou. Por que se deve guardar o dia do Senhor em Deuteronômio 5? Porque Deus nos redimiu do Egito. Nós adoramos a Deus porque Ele é o nosso Criador e adoramos a Deus porque Ele é o nosso Redentor. O argumento muda, a essência do mandamento é o mesmo, mas o argumento que está sendo dito em Deuteronômio 5 completa a ideia. É porque na redenção nós temos a restauração da estrutura
pela qual nós fomos criados. O propósito da criação é a adoração. Nós não adoramos a Deus simplesmente após a vinda de Cristo. Nós fomos criados para adorar a Deus. Antes do pecado, Adão adorava a Deus, ele foi criado para adorar a Deus. O homem, ele foi criado para adorar. Nós adoramos porque ele é o Criador, nós adoramos porque ele é o Redentor. O que esse capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3, os 7 dias da criação, pode nos ensinar? O que nós aprendemos ao olhar para a criação? O que a criação proclama? Que conceitos nós aprendemos sobre todo mundo que foi criado quando nós olhamos para a criação? Tudo que Deus fez nesses 6 dias. O que nós aprendemos? O Salmo 19 diz que a criação proclama a glória de Deus. Lembrando de Paulo falando, né? O ser humano é indesculpável, porque Deus se revela através das coisas criadas. Então, é Deus se revelando para a gente, através da criação. A criação fala da glória de Deus, da grandeza de Deus. O Salmo 19 diz isso. A criação, no Salmo 8, fala sobre o grande benefício para o homem, que ele foi estabelecido como com primazia sobre a criação. E Romanos capítulo 1 denuncia, a criação denuncia, porque a criação, ninguém pode olhar para a criação, para a montanha, para o sol, a lua e dizer que não existe um Criador. E Romanos 1, ele diz exatamente isso, que quando alguém não adora ao Senhor, ele já está em pecado, o pecado da omissão, porque ele deve a adoração ao Criador. Os atributos invisíveis de Deus se manifestam por meio das coisas que foram criadas. É uma troca, né? Adoração à criatura, né? E o homem não somente ele peca na omissão, mas ele peca na substituição, quando ele, ao invés de adorar o Criador, ele adora a criatura. Então são 2 pecados, o pecado da omissão e o pecado da idolatria. Romanos 1 mostra o que a criação denuncia. Todos que não adoram estão debaixo da ira de Deus. Mas onde a criação encontra a sua restauração? Se nós atentarmos para João capítulo 1, é como se João estivesse adaptando Gênesis capítulo 1 para a encarnação de Cristo. Ao invés de dizer no princípio que Deus criou os céus e a terra, ele diz no princípio era o Verbo. No princípio era Cristo, Cristo estava no princípio, ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. E o Gênesis capítulo 1 fala sobre trevas e luz, sobre escuridão e luz, e aí João substitui isso para dizer que ele veio para que era seu e os seus não receberam. As trevas são os homens, nos seus conceitos, no seu coração duro ao não receber Cristo. E Cristo, ele é a luz do mundo, ele é a restauração desse mundo caído, ele é o caminho para a restauração. É importante, meus irmãos, explicarmos aqui que no padrão criacional, Deus estabeleceu que o seu povo adorasse no 7º dia da criação. Mas Hebreus capítulo 4, verso 8 ao 10 diz que o Filho descansou das suas obras no 1º dia da semana. E aí nós temos na obra do Filho essa restauração. É por isso que Cristo ressuscita no 1º dia da semana. É por isso que ele aparece em João 20, verso 19, aos seus discípulos no 1º dia da semana. E Tomé não estava. Tomé disse, eu não vou acreditar se eu não colocar a mão nos cravos. E aí Cristo, 8 dias depois, no 1º dia da semana, ele aparece novamente a Tomé quando a igreja está reunida. Em Atos 2, verso 1 ao 4, o Espírito de Deus no Pentecostes desce. O dia de Pentecostes é um domingo, conforme estabelecido em Levítico. Atos 20, verso 7, diz que a igreja se reúne no 1º dia da semana. 1 Coríntios 16, verso 1 e 2, a Bíblia diz que Paulo convoca a igreja a separar a oferta quando ele se reúne no 1º dia da semana. Meus irmãos, nós, quando meditamos sobre a criação, certamente nós precisamos entender que a criação nos move a pensarmos sobre culto.
Por 3 vezes em Efésios capítulo 1, Paulo, ao falar sobre os decretos do Pai, a obra do Filho e a aplicação do Espírito, ele diz: nós fomos criados para o louvor da sua glória. Efésios 1, verso 6, Efésios 1, verso 12, Efésios 1, verso 14. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Pastor, a nossa não adoração ao Criador é uma ofensa a Ele. Quando Satanás ali deixou e quis, usurpou, né, o trono do Senhor, hoje aqueles que omitem essa adoração são os chamados filhos da ira, né? Porque também, igualmente, rejeitam a Deus e se tornam semelhantes ao inimigo das nossas almas. Exatamente. Às vezes as pessoas dizem assim, né, eu não vou na igreja, eu não adoro a Deus, mas assim, eu também não, eu trabalho, eu não roubo, não mato, eu cuido da família, tudinho. Veja, o problema inicial é não adorar a Deus. Nós, como criaturas, devemos adoração ao nosso Criador. O que o ser humano faz além disso é agravante. Mas o primeiro problema é esse, é não adorar. A omissão já é uma ofensa. É como um filho que não honra o pai, a criatura que não honra o Criador, seguindo os limites, a estrutura estabelecida pelo Senhor, que é um dia em 7 dar a Ele o culto que é devido. Aquela primeira pergunta do verso 5, né, pastor? Ela esquece um pouco, né? A finalidade é essa, né? A finalidade é essa. A finalidade foi criado para isso. Ele foi criado para glorificar. E a segunda parte da resposta nos mostra que o mandamento ele é uma dádiva, né? Porque quando Deus exige e requer de nós a adoração, nisso está envolvido um conceito. É para o nosso benefício. Porque quando nós adoramos a Ele, na realidade Deus não muda, Deus não é dependente da adoração. O que ocorre é que nós somos abençoados, nós somos enriquecidos, nós gozamos da sua presença, nos deleitamos na sua presença. Os mandamentos de Deus, eles são bons. O salmista diz isso, a tua lei é perfeita, ela restaura a alma, a lei é boa. Então Deus estabelece essa ordem não mudou, é uma ordem criacional. Se você viver sem se alimentar, vai dar problema, porque Deus criou o homem para se alimentar. Se você viver sem dormir, vai dar problema, porque Deus criou o homem para trabalhar e para dormir. E se você viver sem adorar a Deus um dia em 7, vai haver uma desordem na sua e na minha vida, porque Deus criou o homem para viver a vida segundo esse padrão criacional. É parte da constituição humana. E perceba que todo o ser humano ele vai tentar preencher isso. Quando ele não entrega isso a Deus, ele vai colocar uma pessoa, uma causa, uma ideologia, ele vai colocar algo ou alguém no seu coração para preencher isso, porque o ser humano ele foi criado para ser um adorador. Queria abrir, não sei se os irmãos têm alguma colocação, alguma pergunta. Se alguém que nos assiste também quer expor alguma pergunta. Pastor, eu tenho uma pergunta assim. Uma dúvida que eu venho visualizando aqui agora entre, por exemplo, entre o versículo 1 e o versículo 8. No versículo 8, diz assim, e chamou Deus ao firmamento os céus. Esses céus, né, na nossa Almeida aqui, na Ara, está com C maiúsculo. E os céus, no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, são os céus com letra minúscula. Isso é para diferenciar dos originais e qual é a diferença desses céus todos? Então, a palavra é a mesma, mas há, de fato, uma distinção de significado, tanto nos céus e terra. Você veja que os céus, eles são usados para, no verso 1, para falar a criação celestial de modo geral, é o resumo. Céus, quais são os dois elementos da criação, céus e terra? Quando ele fala de céus, ele está falando de tudo que há no céu, os anjos, os luminares, tudo. E terra, ele está falando de várias coisas. Aí quando vai adiante no verso 8, ele fala de céus e ele está falando do firmamento. É uma parte dos céus. E também quando ele vai falar da porção seca, ele vai chamar de terra. Então a terra é usada para dois sentidos. Uma, a criação de modo geral,
da terra e outra a porção seca, né? A porção seca, tá? Na primeira parte, quando ele fala de terra, ele está falando do mar, da terra, dos animais, de tudo. É tudo que está aqui aos nossos olhos, né? Então, são sentidos diferentes. Pastor, talvez eu, no discurso que você estiver tutelando aqui, talvez você vai falar disso ainda, da questão da redenção, né? Sim, fica à vontade. Porque lá em Romanos fala de 3 gemidos que abrem, né? A criação, o gênero, o ser humano e o espírito. Esse gemido aqui, da criação, ela gera por uma restauração também física, seria física. Não, entendo que o ponto ali que Paulo está expondo em Romanos 8 é falando que a criação, ele usa a figura como se a criação tivesse consciência e está gemendo, mas é o retrato de uma criação agora afetada pelo pecado. Então, quando nós olhamos um mundo não em perfeita ordem hoje, homens com doença, a própria estrutura criacional, né, maremotos, né, uma desordem que há na criação, é isso que Paulo está dizendo. O mundo está abalado pelo pecado, nesse sentido ele está gemendo, ele está vivendo numa desordem, né? Então não é a criação é uma dádiva de Deus, assim como o homem foi criado à imagem e semelhança, mas nós não somos imagem e semelhança totalmente íntegros. Essa imagem e semelhança está com avaria, e o mundo que foi criado perfeitamente, ele também está avariado. E aí, isso que Paulo está dizendo em Romanos 8, existe um gemido, né? Até os salvos, nós temos doença, nós temos problemas. Então nós estamos num processo de restauração, mas nós não voltamos completamente ao jardim. Não voltamos completamente a uma vida sem pecado, sem morte, né? Então ele está falando sobre isso, essa esperança de quando o Senhor voltar, ele acabar com esse gemido, que é todas essas sequelas que o pecado trouxe. Novas terras. E ele vai descrever Apocalipse 21, 22 nos termos de Gênesis 1. Há um jardim, novos céus e é uma criação restaurada. Sem doença, sem pecado, sem nada. Não, porque diz que Deus é espírito, Deus não tem corpo. Agora, perceba, é muito relevante a sua colocação, sua pergunta, para a gente voltar para o texto. Porque me parece que há uma absorção equivocada quando a gente vai trazer que o nosso dia do Senhor de descanso é um dia para eu descansar. Se eu entender que Deus deitou na rede e descansou, então o sentido do dia é descanso. E não é esse o sentido. Deus, ele descansou, ele deixou de trabalhar. Então, o dia do Senhor, muitas vezes para nós, vai ser um dia cansativo. É um dia para cansar a mente. É um dia onde nós vamos ter serviço de culto. Nós podemos, inclusive, depois do almoço, sair para evangelizar nas ruas. Então, o sentido bíblico de descanso não é descanso de deitar na rede, porque não, Deus ele fez algo para ser imitado. O que Êxodo 20 diz, aqui há um padrão, e aqui há o que para nós deve haver é uma imitação. Então, logicamente, nós não vamos fazer os mesmos afazeres da semana e naturalmente vai haver um certo descanso. Mas o mandamento não... Você ficar em casa, deitar na rede, passar o dia lá, você não está cumprindo o mandamento. O mandamento é deixar de se envolver com as coisas da terra e voltar-se para a adoração. Nós vamos cansar mentalmente, nós vamos estudar, nós vamos... as pessoas que vão tocar, eles vão ensaiar, eles chegam cedo aqui. As pessoas que são responsáveis pela transmissão, eles chegam cedo. Então há muita correria, os diáconos trabalham, os presbíteros trabalham, há muito trabalho. Então, porque o conceito não é
simplesmente dormir. É se envolver com a adoração. Né? Esquecer um pouco da correria da vida, esquecer um pouco do lazer. Não é o dia para lazer, é um dia para adoração. Tá? Tem uma pergunta da Eliani. Aqui ela diz: qual a posição da igreja na questão da preservação ambiental em contraste com a exploração dos recursos naturais? Muito boa essa pergunta, essa colocação. O homem ele foi criado para governar a criação, né? E quando o homem faz mau uso da criação, usa inapropriadamente a criação, ele vai colher essa desordem, né? Então Deus criou o homem para cuidar em benefício dele, né? Há vários movimentos, é bom que se diga isso, de defesa da preservação ambiental, que são movimentos idólatras, porque eles tratam a criação como se fosse uma divindade, e a criação ela foi feita para benefício do homem, é para o homem. Os animais foram criados para o homem, tudo é para o homem. Agora, certamente, o homem precisa administrar como um bom mordomo, líder da criação e governar isso de modo sábio, né? Então, esse é o entendimento. Porque parece que quando a gente fala de extração mineral, você fala que é coisa nova. Não. Os judeus, Deus tem cobre, tem mineral. O pessoal Isso. já extraía coisa da terra. E Deus criou para isso. Deus criou os minerais para nosso benefício. É para nós explorarmos mesmo, é para nós usarmos isso, porque nós somos o líder da criação. Nós vamos governar com sabedoria e fazer isso. Agora temos que fazer, né, sem causar dano à criação, para isso não voltar para nós, né? Quando nós administramos de forma ruim, como maus líderes, e aí nós vamos colher. Mas a criação foi designada para nós, para o nosso benefício. As leis são interessantes. Tinha lei para descanso até da terra. Sim. E vocês não vão plantar nada, e mesmo assim no próximo ano vocês vão colher como se tivesse plantado. Isso. Mas vocês vão dar descanso para a terra também. Então existe lei para tudo. Existe lei para tudo. É verdade. No início, lá quando Deus estabeleceu lá essa criação, ele tinha primeiro até o dia desse dia. Agora repete lá com Moisés. Aquele povo tinha esquecido, porque novamente é o mesmo ensinamento. Então, mas é isso que é importante mencionar. Nunca existe uma repetição vazia. É sempre que a repetição dos 10 mandamentos em Deuteronômio 5, ele tem alguns elementos adicionais. E a informação de Deuteronômio 5 é riquíssima, porque ele fala de Êxodo 20 é Moisés, mas Deuteronômio 5 é uma restauração, porque ele recebeu os 10 mandamentos e o povo, quando ele desceu do monte, encontrou o povo adorando o bezerro. Aí ele destrói a tábua. E Deus chama novamente para ele subir ao monte. Ele entrega novamente. Ele desce. Então, há uma restauração. Mas quando chega em Deuteronômio 5, que o Senhor vai novamente remeter esse conceito dos 10 mandamentos, ele vai adicionar alguns conceitos. Em essência, são os mesmos mandamentos. O mandamento é guardar o dia do Senhor, 1:7. Mas o argumento, ele completa o ensino. Ele enriquece o entendimento. Não é que muda, não é uma repetição igual. É um enriquecimento. Eu devo adorar a Deus porque Ele é o meu Criador. E eu devo adorar Ele porque Ele é o meu Redentor. Essa é a mensagem principal de Êxodo. Faraó, liberta o meu povo para que ele me adore no deserto. Né? Nós somos redimidos para adorar. Esse é o propósito da criação e esse é o propósito da redenção. Ninguém é salvo para ficar em casa, vivendo a vida como quer. Deus nos salvou para nós entregarmos a Ele o louvor que é devido no seu santo dia. Esse é o propósito da nossa vida. É o propósito da nossa existência. Né? E por isso nós fomos salvos. Para isso nós fomos salvos. Né? Para adorarmos o Senhor da nossa alma. Mais alguma pergunta? Então vamos encerrar. Estamos avançados aí no horário. Vamos orar ao Senhor hoje e assim nós estamos encerrando o momento. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por tua gloriosa palavra. Por esse momento, ó Deus, que nós estudamos
Buscamos conhecimento, ó Deus, sobre a criação e o nosso propósito, ó Deus, de adorarmos o Teu santo nome. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos leve em paz nos nossos lares, que possamos, ó Deus, mais e mais refletir na Tua glória, Senhor, estudar, Senhor, sobre a Tua glória e sermos enriquecidos e abençoados. Isso nós Te oramos e nós Te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.